Se há uma pergunta que gostaríamos de responder ainda mais do que há um segundo planeta onde humanos podem viver, é a questão que trata se há outras vidas no espaço sideral. Porém, apesar da nossa grande curiosidade e desejo de encontrar a resposta, ainda não há conclusão sólida sobre vida alienígena. No entanto, ao longo dos anos houve várias evidências que vale a pena dar uma olhada. De documentos confidenciais a exoplanetas habitáveis, aqui estão 20 sinais de vida alienígena vazados por anônimos. Número 20. Homens de Preto. Você provavelmente conhece Homens de Preto ou MIB, que significa Men in Black. Eu sei que você provavelmente está imaginando figuras cômicas como Will Smith e Tommy Lee Jones naquela popular franquia de filmes, mas estou falando sobre os Homens de Preto na vida real. Veja, os MIB são descritos como figuras enigmáticas, frequentemente intimidadoras, que aparecem após eventos de OVNIs. Seu principal propósito? Supostamente garantir que as testemunhas permaneçam em silêncio sobre o que viram. Normalmente vestidos com ternos escuros e exibindo comportamento incomum, dizem que estes indivíduos se aproximam de testemunhas OVNIs, ameaçando-os para manterem suas bocas fechadas e evitar o compartilhamento de seus encontros com o resto do mundo. Suas origens e filiações continuam sendo um tópico de debate. Alguns acreditam que eles representam uma agência governamental secreta, enquanto outros argumentam que eles mesmos podem ser entidades de outro mundo. Um relato notável do MIB remonta até um pesquisador de OVNIs de 1953, Albert K. Bender, que afirmou que foi visitado por 3 homens em ternos escuros depois de descobrir um disco de metal. Eles supostamente se comunicaram com ele telepaticamente, avisando-o para não prosseguir com sua pesquisa de OVNIs. Ao longo dos anos, muitos tentaram racionalizar esses encontros. Alguns sugerem que o MIB podem ser agentes do governo buscando gerenciar potenciais histerias ligadas a avistamentos de OVNIs. Outros argumentam que poderiam ser boatos resultado de paranoia intensificada e o desejo humano pela conspiração. Número 19. Abdução Travis Walton. Às vezes, contos da vida real podem ser mais estranhos que a mais rebuscada ficção. Talvez seja por isso que a história de Travis Walton é tão cativante. No inverno de 1975, Travis Walton, um trabalhador florestal, e sua equipe estavam concluindo o dia de trabalho na Floresta Nacional Apache Sitgreaves. Na sua jornada de volta, um grande e peculiar disco metálico prendeu a atenção deles em meio às árvores. Foi então que um raio de luz saiu ao longe, sem avisar. Este feixe supostamente atingiu Walton, jogando-o a uma distância. Em estado de pânico, a equipe saiu de cena, deixando para trás seu colega de trabalho. No entanto, depois de um tempo, eles se sentiram culpados por sua covardia e voltaram. Mas, para seu espanto, Walton e o objeto voador não identificado não estavam mais lá. A polícia imediatamente procurou por Travis nos dias seguintes sem sucesso. Mas 5 dias depois, Walton ressurgiu com memórias fragmentadas de seu tempo fora. Ele falou de suas experiências a bordo da nave, interações com seres desconhecidos e uma sensação de tempo perdido. Embora muitos acreditassem que Travis estava contando a verdade, outros afirmaram que o homem estava criando uma farsa ou fabricando uma história bizarra para possivelmente esconder outra atividade suspeita. Número 18. Documento O Cofre do FBI. Há um consenso geral e encoberto de que organizações poderosas em todo o mundo ocultam informações confidenciais do público, na maioria dos casos, por razões diversas. Mas você já ouviu falar sobre o efeito Streisand? Ele essencialmente diz que quanto mais você tenta esconder ou censurar algo, mais atenção receberá. É provavelmente por isso que o público imediatamente acessou os documentos divulgados pelo FBI envolvendo OVNIs. Já se passaram anos desde que o FBI revelou o Cofre, ou The Vault, uma sala de leitura eletrônica hospedando 6.700 documentos. Na verdade, você pode pesquisar por conta própria e acessá-lo facilmente. Dentro deste tesouro estão documentos desconfidencializados que abordam alguns assuntos cativantes. E sim, você adivinhou, isso inclui OVNIs. Alguém poderia se perguntar por que o FBI, Corpo Investigativo Federal de primeira linha, iria se incomodar com objetos voadores não identificados se eles soubessem que não havia nada para investigar? Em primeiro lugar, parece que é isso que eles querem que a gente pense.
Ao mergulhar nos arquivos, pode-se encontrar numerosos relatórios e investigações ligados a avistamentos e encontros de OVNIs, desde esboços de aeronaves peculiares até testemunhos de cidadãos. Se tal estimada organização dedica recursos para essas investigações, isso não indica a gravidade da situação? Os governos em todo o mundo têm desconfidencializado seus próprios conjuntos de arquivos de OVNIs. Talvez em algum lugar nestas inúmeras páginas haja um indício da verdade, que revele o que realmente está acontecendo lá fora. Número 17. O desaparecimento de Frederick Valentich. Em 21 de outubro de 1978, Frederick Valentich, de 20 anos, um piloto australiano, decolou do aeroporto de Moorabbin, em Melbourne, na Austrália. Ele voou sozinho pelo Estreito de Bass em seu Cessna 182L, e foi durante esse voo que ele encontrou uma aeronave voadora bizarra. Enquanto estava no ar, Valentich contatou o controle de tráfego aéreo de Melbourne, expressando preocupação com uma nave não identificada que estava seguindo-o. Ele a descreveu como metálica, brilhante com luzes reluzentes, e capaz de realizar movimentos aéreos que estavam muito avançados para a época. Além disso, o mais preocupante é que a aeronave supostamente pairou perto dele. Perto demais. Valentich afirmou que o que estava perseguindo ele não era um avião, mas um OVNI. Depois de transmitir essas informações, todo contato com o piloto desapareceu. Apesar dos esforços de busca, exaustivos nos dias que se seguiram, nenhum vestígio de Valentich ou de seu avião jamais foi descoberto. Nenhum vestígio, nenhuma indicação de um acidente, nada. Enquanto alguns especulam sobre uma possível desorientação ou mesmo um desaparecimento, fraudado pelo próprio, a enigmática natureza de sua última transmissão alimentou crenças de um genuíno encontro com OVNI. Embora os mistérios da aviação sejam comuns, a última transmissão de Valentich levou as pessoas a acreditarem que o caso dele é tudo menos um incidente natural. Número 16. Antiga vida microbiana em meteoritos. Ao longo dos anos, vários meteoritos de Marte foram descobertos na Terra, e esses meteoritos não apenas carregam informações sobre o planeta vermelho, mas também iluminam questões sobre uma possível vida em Marte. Em 1996, um avanço abalou a comunidade científica. Uma equipe de cientistas da NASA anunciou que havia descoberto possíveis evidências fósseis microscópicas de vida bacteriana em um meteorito marciano chamado ALH 884b1. Este meteorito, encontrado na Antártida, continha estruturas que lembravam organismos semelhantes a bactérias. Adicionalmente, havia vestígios de moléculas orgânicas e aspectos minerais, características de atividade biológica. No entanto, esta afirmação foi recebida com ceticismo. Os críticos argumentaram que as formações bacterianas semelhantes podem ter sido formadas por processos não biológicos. Apesar disso, muitos acreditam que a vida microbiana em meteoritos do planeta vermelho apoia evidências para a vida fora do nosso próprio planeta. Número 15. O incidente da escola primária Broadhaven. Em 1977, um avistamento de OVNI na escola primária de Broadhaven, em Pembrokeshire, no país de Gales, tornou-se famoso em todo o globo. Em 4 de fevereiro daquele ano, 14 crianças em idade escolar relataram ter visto uma aeronave em forma de charuto, com uma cúpula e uma fuselagem, pousando em um campo próximo. Os professores e adultos não estavam muito interessados em acreditar nos jovens, mas as crianças foram inflexíveis sobre o que testemunharam, e seus testemunhos foram surpreendentemente consistentes. Quando solicitados a desenhar o que eles viram, as crianças produziram esboços notavelmente semelhantes aos da aeronave. Agora você conhece o ditado que diz que crianças não mentem? Bem, neste caso, o testemunho das crianças já era convincente. No entanto, os adultos não estavam satisfeitos dada a idade das testemunhas. Muitos foram rápidos em descartar o avistamento com a desculpa da imaginação juvenil ou uma brincadeira. Seja qual for o caso, as crianças estavam decididas em suas afirmações. Além disso, nas semanas que se seguiram, outros residentes da região relataram incidentes bizarros, incluindo avistamentos de aeronaves e figuras incomuns em vestes prateadas. Apesar de numerosas investigações, incluindo uma do Ministério da Defesa do Reino Unido, ainda não há consenso sobre se este incidente foi verificado ou não. Ao longo dos anos,
teorias variaram de experimentos militares secretos a alucinações em massa. Ainda assim, para muitos, o incidente de Broadhaven continua sendo uma evidência convincente de visita alienígena. Número 14. Incidente da floresta de Rendlesham. Ao longo de vários dias em dezembro de 1980, perto das bases militares gêmeas de RAF Bentwaters e RAF Woodbridge, na Inglaterra, uma série de eventos estranhos se desenrolaram e vieram a ser conhecidos como o Incidente da Floresta de Rendlesham. Na noite de 26 de dezembro, o batalhão militar observou luzes misteriosas descendo na floresta de Rendlesham. Os militares pensaram que era uma aeronave abatida e uma equipe foi rapidamente enviada para investigar o incidente. Tão rapidamente quanto apareceu, o objeto sumiu, mas as anomalias não pararam ali. Nas próximas noites, mais luzes inexplicáveis foram relatadas, zigue-zagueando pela floresta no céu. Observadas por vários militares, incluindo o vice-comandante da base, o tenente-coronel Charles Halt. Halt liderou uma equipe para a floresta e, enquanto estavam lá, testemunharam uma luz piscando para o leste, que Halt descreveu em um memorando oficial. Eles também descreveram recuos dentados no chão, formando um triângulo, e aumento dos níveis de radiação no local de destino. Parece semelhante ao incidente de Kecksburg, não é? Mas só podemos interpretar isso em ambos os extremos. Ou a coerência entre estes alegados avistamentos prova ainda mais que aeronaves alienígenas de fato nos visitaram antes, ou essas histórias não são nada além de incidentes comuns que foram exagerados, pois passaram de boca em boca. Bem, por enquanto vou deixar você ser o juiz disso. Nos diga o que acha nos comentários. Número 13. Incidente com OVNI em Westall. Em 6 de abril de 1966, em uma manhã normal na escola secundária de Westall, na Austrália, 200 estudantes e professores supostamente testemunharam um objeto voador não identificado descendo para um campo aberto próximo. Foi descrito como parecendo um disco voador e estava sendo seguido por aeronaves menores. Após o avistamento, a polícia e os militares rapidamente isolaram a área. Os estudantes alegaram que as autoridades alertaram-nos para não discutir o evento, fazendo-os se perguntar o que era tão secreto sobre o assunto. Afinal, era algo de outro mundo inacreditável? Porém, com tantas testemunhas, conter a história se mostrou impossível. Enquanto alguns pensaram que o objeto poderia ter sido um balão meteorológico ou naves militares experimentais, estas explicações não foram suficientes para explicar o comportamento bizarro e o movimento do objeto voador não identificado. O que é mais intrigante é o fato de existirem documentos governamentais relativos a este incidente, o que tornou o incidente do OVNI em Westall uma das evidências mais convincentes de vida alienígena visitando nosso humilde planeta. Número 12. Incidente no Lago Falcon. Stefan Michalak, um geólogo e garimpeiro amador, estava garimpando perto do lago Falcon Lake, em Manitoba, no dia 20 de maio de 1967. Enquanto procurava quartzo, sua atenção foi abruptamente atraída por um bando de gansos angustiados. E todos nós sabemos que quando os animais estão angustiados aparentemente do nada, isso significa apenas que algo está errado. Ao olhar para cima, no céu, Stefan viu dois objetos em forma de charuto. Um partiu rapidamente enquanto o outro se estabeleceu em uma rocha plana próxima. Stefan, com curiosidade, se aproximou do objeto que havia pousado, ao ouvir vozes abafadas e detectar um cheiro distinto de enxofre. Agora, a maioria das pessoas, inclusive eu, teria provavelmente evitado esse objeto misterioso, mas a curiosidade de Stefan venceu o medo dentro dele. Pensando que aquilo poderia ser alguma nave militar experimental que caiu e falhou, ele chamou, achando que alguém estava lá dentro. Ele não recebeu resposta. Bem, ele não recebeu uma resposta lógica. Em vez disso, a aeronave subitamente expeliu um jato de gás quente que incendiou as roupas de Stefan. Isso o deixou com queimaduras de primeiro grau, que tinham uma aparência peculiar e que não pareciam lesões comuns causadas por acidentes caseiros. Após o incidente, Stefan passou por vários exames médicos, tudo enquanto a cobertura da mídia se intensificava. Suas queimaduras eram anormais, não se assemelhavam àquelas de fontes típicas.
Ele posteriormente experimentou náusea, perda de peso e outros sintomas inexplicáveis. Autoridades do Canadá e dos Estados Unidos investigaram o incidente no Lago Falcon, confirmando alguns aspectos como detecção de radioatividade na suposta área de pouso. Porém, a totalidade dos eventos permanece envolta em mistério até hoje. Número 11. Incidente de Kecksburg. Em 9 de dezembro de 1965, residentes de Kecksburg, na Pensilvânia, viram uma bola de fogo bizarra passando pelo céu antes de aparentemente cair em uma floresta próxima. Houve diferentes relatos de testemunhas oculares, mas muitos descreveram o objeto em forma de bolota, com inscrições semelhantes a hieróglifos em torno de sua base. Investigações foram imediatamente iniciadas e, estranhamente, em vez de manter a área dos escombros bem preservada e livre de alterações, o local foi imediatamente limpo e liberado, quase como se as autoridades estivessem tentando impedir que o público soubesse mais sobre o incidente. Agora, o que é mais suspeito foi o veredito. Qual foi a postura oficial, você pergunta? O evento era, na verdade, um avistamento de meteoros. No entanto, esta explicação não conseguiu satisfazer muitos, dada a discrepância entre as descrições das testemunhas oculares e as características de meteoros normais. Mais ceticismo surgiu quando alguns moradores alegaram ter visto o objeto em detalhes antes da chegada de militares, descrevendo-o como uma grande nave metálica de origem desconhecida. Hoje existem diversas teorias tentando explicar a verdade por trás deste curioso incidente. Uma nave extraterrestre? Um pedaço de lixo espacial ou até mesmo um satélite soviético secreto? Enquanto documentos lançados na década de 90 sugeriam que o objeto poderia ter sido parte de um satélite russo, a maioria das pessoas acredita no incidente de Kecksburg envolve uma nave espacial extraterrestre. Número 10. Betty e Barney Hill. Se você tem acompanhado casos de avistamentos de OVNIs e alienígenas por um tempo, talvez você já tenha ouvido falar sobre o incidente de Betty e Barney Hill. A história dos Hills é uma das mais conhecidas, e ouso dizer mais aceitas, histórias de abdução alienígena. Ocorreu em 1961, quando Betty e Barney Hill, um casal de New Hampshire, EUA, estava voltando de férias no Canadá. O casal estava dirigindo pelas Montanhas Brancas quando notaram uma luz brilhante no céu, que parecia seguir um caminho bizarro. A curiosidade foi transformada em alarme conforme a luz se aproximava de seu veículo, eventualmente pairando acima deles, revelando uma aeronave com luzes multicoloridas. Barney, usando binóculos, alegou conseguir ver figuras dentro da nave, provocando pânico no casal que tentou escapar, mas de repente eles experimentaram um estado alterado de consciência e uma sensação de estar sendo puxados em direção ao objeto. Quando recuperaram totalmente a consciência, eles se encontravam quilômetros abaixo da estrada, em comparação ao último local que se lembraram, com horas de tempo não contabilizado. O evento misterioso deixou o casal angustiado, com memórias fragmentadas e uma inexplicável sensação de pavor. Betty relatou mais tarde ter sonhos vívidos sobre o incidente, onde ela se lembrava de ter sido levada a bordo da aeronave e ser submetida a exames pelo que ela só pode descrever como criaturas alienígenas. Com base nesses sonhos e memórias fragmentadas, o casal procurou ajuda do Dr. Benjamin Simon, psiquiatra. Através de uma série de sessões de regressão hipnótica, Betty e Barney forneceram relatos consistentes de suas experiências a bordo da nave, descrevendo seus captores como seres cinzentos com olhos grandes. Ao longo dos anos, o incidente de Betty e Barney Hill foi examinado, com céticos sugerindo explicações que variavam de fenômenos naturais identificados incorretamente a fatores psicológicos. No entanto, os teóricos da conspiração acreditam que o incidente na colina está entre as peças mais convincentes de evidências de vida alienígena. Número 9. O incidente no Zimbábue. Em setembro de 1994, na escola aerial, em Rua, no Zimbábue, ocorreu um acontecimento que capturou a atenção de pesquisadores de OVNIs e céticos em todo o mundo. Durante o recreio, 62 crianças com idades entre 6 e 12 anos relataram ter testemunhado um objeto voador e 2 seres em um campo próximo. A nave, conforme descrita pelos alunos, era um objeto em forma de píris de prata,
Mas ainda mais surpreendentes foram as alegações de criaturas bizarras com cerca de 1 metro de altura, pescoços finos, cabeças grandes e grandes olhos negros. De acordo com as histórias das crianças, esses seres comunicaram-se com eles, transmitindo mensagens de conscientização ambiental e a importância do cuidado com o nosso planeta. Depois do incidente, o professor de Harvard, Dr. John Mack, visitou a escola, fazendo entrevistas com as crianças testemunhas. Mack, conhecido por sua pesquisa sobre supostos fenômenos de abdução alienígena, achou a consistência dos testemunhos das crianças bastante convincentes. Dado as idades e contexto, muitos acharam difícil de acreditar que eles pudessem inventar uma narrativa detalhada e consistente por conta própria. Os alunos também fizeram desenhos do que eles tinham visto e tinham notáveis semelhanças uns com os outros. Foi uma alucinação partilhada, uma farsa ou um genuíno encontro extraterrestre? Número 8. Barbara Lamb e um reptiliano. Barbara Lamb, uma terapeuta licenciada e hipnoterapeuta de regressão, investigou profundamente o reino de encontros extraterrestres durante sua extensa carreira. Conhecida por seu trabalho em terapia de regressão com indivíduos que afirmam ter experimentado encontros alienígenas. A própria Lamb compartilhou um relato intrigante de um encontro pessoal durante uma conferência. Ela descreveu uma experiência inesperada em sua casa. Conforme conta, ela de repente tomou consciência de um ser em seu meio, uma figura alta e ereta com características distintamente reptilianas. Esta criatura não era excessivamente ameaçadora, mas exalava uma poderosa presença, com pele escamosa e esverdeada, olhos deslizantes verticais e uma estatura que superava a de um ser humano médio. A entidade incorporava as descrições dos chamados alienígenas reptilianos, uma espécie frequentemente citada na tradição ovini. Ao invés de experimentar medo, Lamb sentiu uma enorme sensação de conexão e compreensão. Ela percebeu o ser como curioso e até comunicativo de uma maneira não verbal. Tão rapidamente quanto o encontro começou, a entidade reptiliana desapareceu. Desejando outra oportunidade para estabelecer uma ligação com a entidade, Bárbara pediu a um colega que a guiasse através da regressão hipnótica. Bárbara se conectou mais uma vez com o reptiliano de mais de 2 metros de altura. Telepaticamente ele transmitiu um "Olá, Bárbara. Isso mesmo, excelente. Agora você entende que nossa existência é real. Nós realmente existimos e mantemos conexões com indivíduos específicos. Algumas pessoas acreditam que esta é uma experiência psicológica em vez de uma experiência extraterrestre. No entanto, conspiradores acreditam que a experiência de Lamb comprova a existência de reptilianos vivendo discretamente entre nós. Número 7. O disco voador do Aeroporto Internacional O'Hare. Na tarde de 7 de novembro de 2006, funcionários do Aeroporto Internacional O'Hare de Chicago relataram ter visto um OVNI nas instalações. Eles alegaram que o objeto permaneceu parado no céu por vários minutos e foi observado por numerosos funcionários do aeroporto, desde pilotos a mecânicos. Testemunhas oculares foram consistentes em suas descrições. O objeto era cinza escuro, oval e não emitia luzes. Conforme os espectadores se reuniam e a atenção ao objeto intensificou-se, ele de repente disparou para cima, perfurando a espessa cobertura de nuvens tão rapidamente que deixou um buraco azul claro no céu nublado. Este buraco demorou vários minutos para fechar. Curiosamente, nenhum sistema de radar no aeroporto detectou qualquer atividade incomum durante este período. A Administração de Aviação Federal inicialmente ignorou o incidente, atribuindo-o a um fenômeno meteorológico e afirmou que não iria investigar, mas até hoje não há conclusão sobre esse incidente. Número 6. Oceano de Encélado. Em pesquisas recentes, Encélado, uma das luas congeladas de Saturno, tornou-se um dos lugares mais prováveis para hospedar a vida alienígena no espaço sideral. Veja, nesta lua há um oceano subterrâneo, e onde há água, há uma grande possibilidade de vida. Cientistas, usando dados da espaçonave Cassini, identificaram a presença de hidrogênio nas plumas da Lua. Jatos de vapor de água que saem de sua superfície, esse hidrogênio poderia potencialmente fornecer uma fonte de energia química para a vida, semelhante a como alguns micróbios podem sobreviver nos ambientes extremos da Terra. Além do mais, o fundo do oceano de Encélado também pode ter fontes hidrotermais. Na Terra, essas aberturas no fundo do mar sustentam ecossistemas prósperos repletos de formas de vida que sobrevivem sem luz solar. Ao invés disso,
Eles tiram energia dos químicos expelidos pelas aberturas, sugerindo um potencial para um mecanismo semelhante de suporte à vida em Encélado. Embora todas essas descobertas não provem conclusivamente a existência da vida em Encélado, elas certamente elevam as probabilidades. Quem sabe se a vida já pode estar prosperando nesta lua e eles estão apenas tentando esconder sua presença. Número 5. Estrela Tabby. A estrela Tabby é conhecida como um dos mais misteriosos objetos lá fora, no universo. Localizada a aproximadamente a 1470 anos-luz de distância da Terra, esta estrela chamou a atenção dos astrônomos devido a seus padrões de luz peculiares. Em vez do previsível regular piscar ofuscado, normalmente visto em estrelas com planetas em órbita, a estrela Tabby exibe flutuações de brilho significativas e irregulares. Os padrões incomuns levaram pessoas a especular que era uma enorme mega-estrutura alienígena. Alguns propuseram que o ofuscamento errático do brilho poderia ser causado por uma vasta estrutura construída artificialmente. Possivelmente enormes painéis solares ou matrizes integradas como um cardume, construídas por uma civilização extraterrestre avançada para aproveitar a energia da estrela. Agora, se realmente houver vida na estrela Tabby, então essa civilização seria incrivelmente avançada. No entanto, como acontece com todas as afirmações extraordinárias, esta teoria precisa de muitas evidências e apoio antes de poder ser considerada válida. Enquanto muitos cientistas se inclinam para explicações naturais, como nuvens de poeira ou um aglomerado de cometas obstruindo a luz da estrela, nenhuma dessas teorias poderia explicar inteiramente os fenômenos observados, e mesmo que a teoria da megaestrutura alienígena permaneça sem comprovação, não foi inteiramente rejeitada. Quer a sua atividade seja uma placa de sinalização para a vida alienígena ou apenas fenômenos cósmicos que ainda não entendemos, a estrela Tabby já ganhou um lugar entre os objetos celestes mais enigmáticos no universo. Número 4. OVNI Tic Tac. Em 2004, na costa da Califórnia, pilotos da Marinha dos Estados Unidos a bordo do USS Nimitz encontraram algo que desafiou sua compreensão. Ao conduzir uma missão de treinamento de rotina, esses pilotos observaram um objeto não identificado que exibia capacidades de voo que superavam muito qualquer aeronave conhecida de fabricação humana. O objeto, com cerca de 12 metros de comprimento e em forma de uma bala tic-tac, exibiu rápida aceleração e capacidade de pairar e viajar em velocidades incríveis. O comandante David Fravor, um dos pilotos que testemunhou o evento, descreveu o OVNI Tic Tac se movendo de maneiras que ele não poderia explicar, desafiando as leis da física. Os encontros com o OVNI provocaram um interesse renovado em estudar fenômenos aéreos não identificados dentro do Exército dos Estados Unidos. Investigações subsequentes e relatos, alguns dos quais foram desclassificados e compartilhados com o público, sugerem que tais encontros não são eventos isolados. Enquanto isso, a verdadeira natureza do OVNI Tic Tac permanece um misterioso incidente que desafia nossa compreensão da aviação e da física até hoje. Número 3. OVNIs da Terra Santa. No início de 2001, pessoas em toda a Terra Santa de Jerusalém viram um objeto brilhante descendo sobre o templo histórico Cúpula da Rocha. O OVNI suspeito supostamente pairou momentaneamente e depois disparou para cima em uma velocidade incrível, acompanhado por um flash de luz. Era uma nave extraterrestre, um sinal divino ou talvez apenas outra farsa? Bem, alguns acreditam que o bizarro objeto voador e a luz brilhante que emitiu veio de um OVNI alienígena. Número 2. Exoplanetas Cachinhos Dourados. Se você estiver familiarizado com a famosa história de Cachinhos Dourados e os Três Ursos, talvez você entenda como isso aqui recebeu esse nome. A zona Cachinhos Dourados, também conhecida como zona habitável, refere-se ao intervalo em torno de uma estrela onde as condições podem ser ideais para a existência de água líquida, não muito quente, não muito fria e claro, onde há água, há potencial para a vida. Considere planetas como Kepler 442b, Kepler 22b e Kepler 186f. Todos esses exoplanetas, situados em respectivas zonas cachinhos dourados de suas estrelas, foram sinalizados como alguns dos planetas mais parecidos com a Terra, em termos de tamanho e condições potenciais. Nós testemunhamos quão adaptativos e incríveis são algumas criaturas. Vimos quantas espécies podem suportar até mesmo as condições mais extremas em nosso planeta. É bastante esperado que muitos cientistas e até mesmo conspiradores acreditem que a presença de planetas nessas zonas ideais
aumentam a possibilidade de vida alienígena. Agora é hora do tópico de hoje. É claro que um vídeo sobre a vida alienígena não estaria completo sem a Área 51 sendo mencionada. De forma anônima, um usuário, usando um nome de usuário não descritivo, compartilhou uma série de imagens que retratavam o que parecia ser um espécime extraterrestre. As fotos exibem uma entidade humanoide esbelta, com um grande crânio alongado e olhos grandes. O usuário anônimo compartilhou um breve relato ao lado das imagens, alegando que eles tinham encontrado o espécime nas proximidades da Área 51, a infame base militar secreta dos Estados Unidos em Nevada. A proximidade da Área 51 imediatamente aumentou sua credibilidade entre os conspiradores online. Seria esta uma evidência das ditas investigações extraterrestres do governo dos Estados Unidos? Ou talvez um experimento biotecnológico descartado? Ou apenas mais uma farsa? Chegamos ao número 1 dessa nossa lista, o curioso sinal UAU. Em 15 de abril de 1977, o Dr. Jerry Ehman estava revisando dados do radiotelescópio Big Ear na Universidade Estadual de Ohio, quando ele se deparou com algo extraordinário. Entre os registros havia um sinal incomumente forte, com duração de 72 segundos, que se destacou distintamente do costumeiro ruído cósmico de fundo. Na verdade, Ehman ficou tão impressionado e exaltado que ele circulou a sequência de dados e rabiscou uma palavra ao lado dela. O tão curioso incidente ficou conhecido como o sinal UAU. Mas o que há de único nesse sinal? Bem, é o fato de que esse sinal trazia todas as características de uma potencial origem não terrestre, fora do nosso sistema solar. A frequência do sinal estava próxima de 1420 MHz, o que é significativo porque é a frequência natural na qual o hidrogênio, o elemento mais comum no universo, absorve e emite energia. Muitos cientistas levantaram a hipótese de que se civilizações extraterrestres estivessem tentando contato, essa frequência seria uma escolha lógica para a comunicação. Será que essa foi uma transmissão deliberada de uma inteligência extraterrestre? Com o passar dos anos, várias tentativas foram feitas para detectar uma repetição do sinal UAU, mas ele nunca foi observado novamente e isso levou a várias interpretações. Alguns acreditam que pode ter sido uma transmissão alienígena interceptada, talvez de uma nave espacial que estava passando, ou uma civilização distante. No entanto, outros pensam que isso é apenas uma misteriosa anomalia espacial com uma origem natural e lógica. Então, algum desses supostos avistamentos de vida alienígena mudou suas opiniões sobre extraterrestres? Você achou algum deles particularmente convincentes? Deixe-me saber sua opinião nos comentários. Deixe seu like e continue no nosso canal assistindo a um desses 2 vídeos sugeridos que aparecem na sua tela. Eu te espero por aqui.